Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do No Ponto Pro Ponto. Hoje a gente está inaugurando mais uma playlist com o propósito de abarcar esses itens de TPS comentados. Se o No Ponto Pro Ponto começou com comentários acerca dos itens de história mundial, no encontro de hoje, a nossa intenção é olhar para itens, começar a olhar para os itens da prova de História do Brasil, para os itens do TPS de História do Brasil. Para quem está chegando agora e não conhece o No Ponto para um Ponto, trata-se de uma iniciativa para os CACDistas, para aqueles candidatos que querem se preparar para o concurso de admissão à carreira diplomática, uma iniciativa na qual a gente propõe uma instrumentalização do estudo das disciplinas constantes no edital do CACD, tomando como ponto de partida para eventuais aulas que a gente vai ministrar por aqui, os itens do próprio TPS. A gente estabeleceu como recorte cronológico o TPS de 2024, porque foi o TPS que marcou o retorno do SEBRASP, do CESP, como banca responsável pela aplicação da prova. E nesse vídeo de hoje, nossa inspiração para conversar um pouquinho sobre o concurso com vocês é o item 1 da questão 41 do TPS do ano de 2024. Vamos lá. Nesse caso, trata-se de mais um item fácil. A gente vem trabalhando desde o início do projeto No Ponto para um Ponto, com itens muito simples, mas que não deixam de motivar aulas com conteúdo, aulas que podem trazer repertório, algum diferencial para vocês, candidatos que estão buscando competitividade nessa prova que é tão complicada, nessa prova que é tão difícil. O item de hoje diz o seguinte: tendo reconhecido o Tratado de Tordesilhas, o primeiro instrumento que divide as terras do Novo Mundo entre Portugal e Espanha, a França negociou com Portugal parcerias comerciais para exploração conjunta da Guanabara, no século XVI, do Maranhão, no século XVII, sem ameaçar a posse das terras brasileiras pelo colonizador luso. Esse item, eu suponho, é muito tranquilo para vocês, porque mesmo aquele candidato que não tem qualquer contato ainda com o edital, aprendeu nas aulas de História do Brasil, nos tempos da escola, que havia ali uma hostilidade entre Portugal e França ao longo do século XVI, hostilidade nos termos da qual os franceses não reconheciam o Tratado de Tordesilhas, não reconheciam a partilha de um novo mundo, de um mundo que estava por ser redescoberto entre a coroa espanhola e a coroa portuguesa. Esse item de hoje, o item 40.1, vou chamar de 40.1 porque é o item 1 da questão 40 do TPS 2024, é um item que trata do ponto 1 do edital de História do Brasil. Um ponto que parece muito simples, né? Porque você olha para o ponto 1, tem ali dois subitens apenas. Um subitem que fala da configuração territorial da América Portuguesa e um segundo subitem que olha para as dimensões econômicas e sociais dessa América Portuguesa. Quando você olha para aquilo, num primeiro momento, parece que é pouquinho, que rapidinho você dá conta de período colonial. Mas à medida que vocês vão se preparando há mais tempo, vocês percebem que dentro desses dois subitens cabe um mundo de coisas. Basicamente, a banca pode cobrar a partir desses dois subitens tudo o que ela quiser a respeito da história da América Portuguesa. Ela pode cobrar e ela vem cobrando nos distintos concursos, né, ao longo dos concursos. Existem alguns itens de história da América Portuguesa, de Brasil Colônia, que são itens muito difíceis, itens que trazem muita dificuldade, muitos desafios para os candidatos. Não é o caso desse,
né, esse item ele nega um fato político-diplomático fundamental, né, e do conhecimento de todos para entender as relações entre Portugal e França, não só no século XVI, mas também nos séculos XVII e XVIII. A França do Francisco I, por exemplo, que foi o grande rei do Império Francês ao longo de boa parte da primeira metade do século XVI, a França não aceita o Tratado de Tordesilhas de 1494, o Tratado de Tordesilhas, um dos marcos do período das grandes navegações, essa divisão, as terras do Novo Mundo entre Espanha e Portugal. E Francisco I não acredita a ponto de, ao longo do século XVI, a gente dizer que a existência de uma América francesa era uma possibilidade. Mais tarde, os franceses vão ocupar parte da América do Norte, mas poderiam ter ocupado no século XVI, no século XVII, no século XVIII, uma parcela da América portuguesa. Francisco I pedia, isso é algo de que eu falo muito lá no curso do Brasil, ele dizia que queria ver a cláusula no testamento de Adão que dividia essas terras da América entre a França, entre a Espanha e Portugal, e que fechava ali o Atlântico, tornava o Atlântico um mare clausum, poderia ser utilizado apenas pelos portugueses, à época do colonialismo, à época do período colonial, né? O Atlântico Sul seria um oceano, um mar-oceano, dominado pelos portugueses. Então, de forma alguma, os franceses, seja na figura do Francisco I, seja na figura dos reis que vieram posteriormente, de forma alguma, a França empreende parcerias comerciais com os portugueses, de forma alguma, a França ou Portugal propõem essa exploração conjunta da Baía de Guanabara. Né? Portugal está muito preocupado com as ameaças francesas, Portugal está muito preocupado com a presença francesa no litoral da América, uma presença que é constante ao longo do período colonial, que traz algumas ameaças pontuais ao colonialismo português na América portuguesa. A França, então, é uma das grandes contestadoras, se não a principal contestadora dessa ideia do mare clausum. França queria um mar para livre navegação, um oceano para livre navegação, um mar liberum, como vai dizer o Hugo Grotius pouco mais tarde, né, já no comecinho do século XVII, não a época do Francisco I, mas Francisco I já adianta essa lógica do mar liberum. O Oceano Atlântico deve ser navegado por todas as potências, pelos países que quiserem cruzar o mar oceano. E o que eu queria trazer para vocês nesse encontro de hoje? Para, de alguma forma, compartilhar com vocês informações que resultem em um maior repertório que vocês podem eventualmente instrumentalizar em provas futuras. Diferentemente daquilo que eu costumo trabalhar lá no ZGCore, do percurso, a nossa preparação oficial para o CACD, eu queria trazer um fio condutor diferente para vocês. Isso pode ser interessante tanto para os assinantes do percurso, quanto para aqueles alunos que não usam do material, do conteúdo disponibilizado pelo ZG. Queria pensar com vocês, a partir de uma perspectiva cronológica, essa ameaça histórica da França na Baía de Guanabara. Isso porque muitos dos candidatos que estão começando a estudar, ou mesmo alguns candidatos mais avançados, estudam essa ameaça francesa apenas ali em dois contextos diferentes, que são os contextos manifestados aqui no próprio item, né? Olham para o século XVI em particular com a França Antártica e olham para o século XVI, século XVII, século posterior, quando os franceses tentam se estabelecer no Maranhão. Mas a presença francesa na Baía de Guanabara
já é uma ameaça aos portugueses antes da França Antártica e vai continuar sendo uma ameaça portuguesa, uma ameaça a Portugal, em particular em alguns momentos-chave do século XVIII. Eu elenquei aqui na tela alguns marcos importantes do ponto de vista cronológico no que diz respeito, no que concerne a essa ameaça histórica da França. Uma ameaça que já pode ser observada desde o chamado período pré-colonial, ali entre 1504 e 1555, um período que inclusive extravasa a própria lógica do período pré-colonial. Ali entre 1504 e 1555, os franceses se fazem muito presentes na Baía de Guanabara, realizando principalmente o escambo do pau-brasil e já apostando no adensamento das relações com os indígenas da região para maximizar os seus ganhos no entorno da Baía de Guanabara. A gente tem relatos da nau Bretoa, uma nau portuguesa que está ali no litoral, e em particular na Baía de Guanabara em 1511, que já aludem, né, esses relatos já aludem à presença francesa na Guanabara, levando ao conhecimento da coroa portuguesa a atuação dos franceses em atividades de escambo, nesse momento em que basicamente inexiste o povoamento da América pelos portugueses, pela metrópole. E com o intuito, inclusive, de combater a disseminação desses franceses pelo litoral, tem-se, ainda no período pré-colonial, as expedições guarda-costas, as principais expedições promovidas sob a liderança do Cristóvão Jacques, ali na década de 1510. Claro que o objetivo mais amplo é fiscalizar aquele vasto litoral da América Portuguesa, mas um objetivo pontual é justamente a contenção desses franceses, patrulhando também a entrada da Baía de Guanabara. As expedições do Cristóvão Jacques conseguem, principalmente entre 1516 e 1520, afundar alguns navios franceses que estavam presentes na região. Martim Afonso de Souza, uma personagem central na virada do período pré-colonial para o período colonial, nessa história da América Portuguesa, antes de seguir para o sul, antes de seguir para São Vicente, antes de se preocupar mais em buscar a prata potosina, Martim Afonso de Souza passou ali cerca de 3 meses na Baía de Guanabara. E uma vez presente na Baía de Guanabara, ele também relata, isso na década de 1530, para quem não está familiarizado com a missão do Martim Afonso de Souza, ele relata na região da Baía de Guanabara a presença de navios franceses e a presença dos chamados truchements. Os truchements são os franceses já aclimatados, os franceses indianizados, os franceses que, da mesma forma que os portugueses, vão estreitar as relações com os indígenas ali no século XVI, tentando extrair benefícios desse diálogo, tentando extrair benefícios desse relacionamento. Então, franceses que viviam entre os indígenas e que mediavam essa relação entre os índios e os comerciantes portugueses, os comerciantes franceses, no caso. Inclusive, preocupado com essa presença na Baía de Guanabara, Martim Afonso de Souza chega a construir uma pequena casa de pedra, né, uma construção pequenininha que serviria de feitoria para tentar afastar os franceses, mas essa construção não cumpre o propósito, né? Logo em seguida, a saída do Martim Afonso de Souza, os franceses retomam seu protagonismo no território e dão continuidade a esse relacionamento com os tupinambás, dão continuidade a essa prática da permuta, essa prática do escambo com os indígenas. De maneira que na década de 40, enquanto os portugueses estavam se concentrando muito mais ali naquelas capitanias que a gente vê na historiografia como capitanias que efetivamente prosperaram nesse momento inicial do processo de colonização do Brasil por Portugal, enquanto os portugueses estavam predominantemente em São Vicente e Pernambuco,
a Baía de Guanabara se mostra um vazio, né? Um vazio deixado pelos portugueses e que é preenchido pelos franceses. Os franceses, muitos deles já falando o tupi, os franceses entendendo ali a relevância geopolítica da Baía de Guanabara para as suas pretensões. Os franceses que vão estreitando o seu relacionamento com os tupinambás, vão garantir que os indígenas guardem o pau-brasil, guardem a madeira, guardem outros produtos extraídos até a chegada dos navios franceses que recolhem esses produtos. Como vocês podem ver, diferentemente do que propõe o item fala todo o reconhecimento, tendo reconhecido o Tratado de Tordesilhas, a França negociou com Portugal parcerias comerciais para a exploração conjunta da Guanabara. O que a gente percebe a partir do que eu estou dividindo com vocês é que, na verdade, os franceses simplesmente ignoram o Tratado de Tordesilhas. Os franceses ignoram a presença portuguesa na América. Os franceses querem negociar diretamente com aqueles que eram os donos da terra na sua percepção. Pois bem, existe essa primeira fase, então, um período pré-colonial estendido, os franceses realizando o escambo no pau-brasil, e haveria uma segunda fase no que concerne a presença dos franceses na Baía de Guanabara, que é um momento de tentativa de territorialização da presença francesa na América. Muito em função do impacto também das reformas religiosas, da contra-reforma no continente europeu. Os franceses buscam refúgio, principalmente os calvinistas franceses, os huguenotes franceses vão buscar refúgio nas terras do Novo Mundo e tentam se estabelecer na América Portuguesa no século XVI, naquilo que ficou conhecido como a França Antártica. A gente fala muito sobre a França Antártica lá no curso de História do Brasil, mas fazendo essa leitura mais cronológica, esse é o momento em que fica evidente um projeto de territorialização da presença francesa na Baía de Guanabara, que faria com que o Tratado de Tordesilhas se tornasse efetivamente letra morta para os franceses. O grande nome à frente dessa expedição que buscava territorializar a presença francesa por aqui foi Nicolas Durand de Villegagnon. O Villegagnon, que não praticava pirataria isolada, né? Ele veio para a América Portuguesa apoiado pela coroa francesa à época, tenta fazer da Guanabara, da Baía de Guanabara, daquilo que seria o Rio de Janeiro, um retiro huguenote, amplifica esse relacionamento com os indígenas, se aproxima dos tamoios, mas essa presença francesa acaba não sendo tolerada pelos portugueses e o resultado é uma reação sem precedentes dos portugueses, né? Se a gente olhar para a primeira metade do século XVI contra os franceses. Um conflito direto que resulta na fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro pelos portugueses, uma cidade que vai ser fortificada, cidade fundada por Estácio de Sá, cuja fundação é parte dessa operação militar levada a cabo pela coroa portuguesa. Inclusive, Estácio de Sá é sobrinho do governador-geral, a gente tem a participação do governador-geral nessa intervenção, o governador-geral da época era o Mendes Sá, e o apoio dos jesuítas também, né? Essa diplomacia dos jesuítas neutraliza parte da resistência dos índios, né? e consegue também ajudar nessa ofensiva portuguesa. Claro que a nossa intenção aqui não é aprofundar a França Antártica, mas instrumentalizar uma leitura interessante desse item de hoje para vocês, e o resultado da França Antártica é a expulsão dos franceses. Diante da expulsão dos franceses, diante da ação dos franceses ali na Baía de Guanabara, os portugueses percebem ainda mais a necessidade de ampliar a ocupação efetiva da sua colônia, de povoar cada vez mais não só a Baía de Guanabara, mas o litoral da América Portuguesa
de maneira geral. E é interessante observar como, do ponto de vista geopolítico, essa presença francesa vai motivar uma necessidade por parte dos portugueses de buscar o maior controle do sul, desses territórios do sul, territórios que que os portugueses vão começar a ocupar, principalmente um pouquinho mais tarde, né, a partir do impacto da União Ibérica, a união da coroa portuguesa com a coroa espanhola, sob a administração dos Habsburgo espanhóis. Então, os portugueses vão caminhando em direção ao sul, vão territorializando a sua presença mais ao sul na América Portuguesa e vão entendendo que é importante fortalecer a presença por ali, é importante administrar de forma mais eficiente, resguardar de forma mais eficiente aquele território, porque os franceses não chegavam só até a Baía de Guanabara, os franceses várias vezes também tentaram desembarcar em Santa Catarina. Então, não por acaso, no ano de 1608, a gente fala muito, quando olha para a reforma administrativa, né, do Brasil, as reformas administrativas da América Portuguesa, a gente fala muito da criação do Estado do Maranhão em 1621, mas lá em 1608 foi criada também a repartição do Sul. Ela não teve uma vida muito grande, foi uma tentativa ali de tentar separar essa repartição do Sul do restante do Estado do Brasil para promover uma administração mais eficiente daquele território bastante cobiçado pelos franceses e por outras potências também. Enfim, segunda fase, essa cronologia da ameaça francesa na Baía de Guanabara é a França Antártica e suas consequências. A terceira fase que eu queria apresentar para vocês, ela pode ser observada mais tarde, já no século XVIII, num momento muito importante para a história da economia colonial, porque é o momento da disseminação da cultura extrativista do ouro nas Minas Gerais, a descoberta dos metais preciosos na virada do século XVII para o século XVIII e a intensificação dessa cultura extrativista que traz como consequência uma economia mais pujante, uma economia mais dinâmica no interior da América Portuguesa. Com o impacto dessa atividade mineradora cada vez mais difundida e cada vez mais geradora de prosperidade, a Baía de Guanabara ganha mais destaque na economia lusa. A Baía de Guanabara, que passava quase que desapercebida quando a gente olhava para o século XVI, a Baía de Guanabara vazia e com a presença constante dos comerciantes franceses, essa Baía de Guanabara ganha mais força, se destaca, porque se revela a porta de entrada e porta de saída para aquele ouro que era produzido e que escoava a partir da região das Minas Gerais. Nesse contexto em que a Baía de Guanabara ganha mais relevância, tem-se um outro evento muito importante na tela, a invasão de René Duguay-Trouin. É muito importante concatenar, associar essas invasões francesas que acontecem no século XVIII à conjuntura internacional. Então aqui, história do Brasil dialoga diretamente com o conteúdo de história mundial, um conteúdo que muitas vezes é menosprezado pelos candidatos porque cai só na primeira fase do concurso, cai só no TPS. No século XVIII, a gente tem dois grandes episódios, dois grandes conflitos que colocam de um mesmo lado a França e a Espanha e que, de alguma forma, intensificam uma rivalidade entre os franceses e os portugueses. O primeiro evento é a Guerra de Sucessão Espanhola. Na esteira da Guerra de Sucessão Espanhola, a gente tem a invasão do René Duguay-Trouin em 1711, que é uma invasão que humilha a coroa portuguesa, né? Deixa muito evidente que os portugueses não têm condição de resguardar, de proteger de modo satisfatório a Baía de Guanabara. Ele entra na Baía de Guanabara de forma audaciosa nesse momento e humilha os portugueses. As fortalezas que estavam ali, né, no Rio, em Niterói, Fortaleza de São João e a Fortaleza de Santa Cruz,
são inúteis, nem notam aparentemente a presença do corsário, que atravessa, segundo relatos historiográficos, né, sob forte neblina, e consegue chegar ao Rio de Janeiro, consegue tomar ali o Rio de Janeiro, que é um golpe na credibilidade, de fato, da coroa portuguesa e um golpe também econômico, porque Portugal vai precisar pagar para resgatar de volta a cidade, para retomar o domínio da cidade. Portugal vai gastar ouro, vai gastar açúcar, vai gastar boi e, em síntese, entende que precisa investir mais no controle da Baía de Guanabara, porque, como eu disse, quem controla a Baía de Guanabara controla potencialmente o acesso às minas. A Bahia é objeto de preocupação cada vez maior por parte da coroa portuguesa. E existe um outro momento que não necessariamente tem a ver com invasão no século XVIII, mas que está associado à possibilidade de uma invasão, por conta, mais uma vez, da conjuntura internacional. Se lá na década de 1710 a gente tem a guerra de sucessão espanhola de alguma forma motivando essa conduta francesa, nesse momento, em meados da década de 1750, o grande fator motivador é a Guerra dos Sete Anos, entre 1756 e 1763. Talvez a maior guerra sistêmica até então, né, acontecendo ali no século XVIII, que traz repercussões para a Ásia, traz repercussões para a Europa e traz repercussões que são muito pouco estudadas para o continente americano. Né? Na esteira da Guerra de Sete Anos, mais uma vez tem-se uma França que se aproxima da Espanha e uma certa hostilidade, certo recrudescimento das tensões entre França e Portugal. Sempre que existe tensão entre França e Portugal, na percepção dos agentes administrativos de Portugal, existe uma ameaça à soberania do Império Português sobre as terras da América. Então, a partir da eclosão da Guerra dos Sete Anos, o sentimento é de que havia uma ameaça à integridade do Brasil, e essa percepção fica evidente à época em que o Marquês de Pombal era o grande gestor, era o grande nome da administração do Império Português, ele que vinha empreendendo uma série de medidas racionalizantes, uma série de medidas que centralizavam, que aprofundavam a administração portuguesa da América. E Pombal, está muito preocupado com a integridade do Rio de Janeiro ali em meados da década de 50. Não por acaso é a época chamado período pombalino que se tem a transferência da capital de Salvador, né, a capital do estado do Brasil, vai ser transferida de Salvador para o Rio de Janeiro no ano de 1763. E, indiretamente, essa transferência da capital para o Rio de Janeiro é, em algum grau, decorrente dessa ameaça representada, uma ameaça histórica representada pelos franceses na Baía de Guanabara. Bom, era esse o meu recado para vocês. Iniciamos então mais uma playlist. A gente vai ter algumas playlists relacionadas ao No Ponto para um Ponto. Claro que não vai ser só esse tipo de conteúdo que vocês vão ver no canal do ZG, mas nesse momento, como eu tenho muitos compromissos, né, gravando aula para os meus alunos dentro do percurso, nesse momento os meus esforços no que concerne ao canal do YouTube são no sentido de construir esse conteúdo do ponto para um ponto. Conteúdo que vai ser útil como conteúdo complementar para os assinantes do percurso e conteúdo que vai ser útil para a comunidade CACDista de maneira geral, porque, como eu disse, é uma forma de instrumentalizar os estudos das disciplinas, tomando como ponto de partida aquilo que vocês efetivamente observam na prova, né? Esses itens que aparecem, essas assertivas que são cobradas, que demandam um posicionamento de vocês. Hoje à noite eu vou encontrar o professor Caio, que é o professor de Geografia do ZG, e a gente vai também iniciar a playlist do No Ponto para um Ponto de Geografia. Só que, diferentemente das playlists de História do Brasil e de História Mundial, a playlist de Geografia vai ter como ponto de partida o CACD de 2026. Na semana que vem, é momento de eu conversar com a professora de Política Internacional
do Espaço Zeitgeist da professora Ana Paula. A gente vai também se debruçar sobre o primeiro bloco de itens da prova de Política Internacional do concurso do TPS de 2026 também. Por hora, eu fico por aqui. Se você gosta do conteúdo do ZG, dá essa moral para mim, curtam aqui, compartilhem o link, vamos fazer com que essa mensagem chegue a um número maior de CACDistas. E quem não conhece o ZG, tem aí o link, o nosso Instagram, vem se juntar a gente, dê uma chance para o ZG fazer a diferença na sua preparação. Valeu, tudo de bom!